E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Neste momento você irá ouvir mais um vídeo com relatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pois bem, vamos lá começar os relatos. Na página 205, Wingren também escreveu: também no ano de 1931, em um lugar chamado Itatuba, morava um homem chamado João Leandro. Um dia, ele recebeu a visita de um padre em sua casa. Nessa oportunidade, o padre falou que ficara zangado com o crente que se chamava Manuel Tomás, por este não querer orar a São Francisco, mas somente a Jesus. E quando o padre foi embora, João Leandro ficou muito doente, e como ele não conseguiu ninguém que lhe trouxesse algum remédio ou que rezasse por ele a São Francisco, então ele foi obrigado a pedir oração aos crentes pentecostais. E quando aquele homem, João Leandro, foi até aos crentes para receber oração, ele apenas não recebeu só a oração, ele também pôde ouvir a palavra de Deus e foi discipulado. E naquele momento ele foi convencido pelo Espírito Santo de que era um pecador, e ali ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua alma. E quando ele voltou para casa, ele continuou orando até as 4 horas da madrugada. E quando de repente ele ouviu uma voz bem alta e clara que lhe disse: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. E no dia seguinte, esse irmão novo convertido, o João Leandro, foi batizado nas águas. E quando saiu da água, ele exclamou: vejo Jesus, vejo Jesus. E ali mesmo, diante de mais de 100 pessoas, ele foi batizado com o Divino Espírito Santo e começou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus! Oh, glória! E louvado é o santo nome de Jesus Cristo. No dia 1º de abril de 1930, Wingren deu um conselho a todos os pentecostais brasileiros que não mudassem os costumes antigos, mantendo a mesma forma de culto dentro da igreja, e que mantivessem a mesma forma de evangelismo fora da igreja, nas praças e nas ruas, e dentro de ônibus e dentro de trem, para que Jesus continuasse a salvar as almas através do convencimento do Espírito Santo.
E este conselho está na página 195. Você que é um crente pentecostal assembleano, ouça atentamente a este conselho e guarde nas tábuas do seu coração, para que a chama pentecostal continue a arder em seu coração. E assim Wingren disse: Deus é testemunha de que o meu único desejo é que o Espírito Santo possa ter o seu próprio caminho neste país chamado Brasil, e que esta gloriosa obra divina possa continuar da mesma forma que começou, juntamente com o Espírito Santo governando a igreja sem interferência de homens. E não posso deixar de apresentar a minha convicção de que o Senhor Jesus chamou e ainda está chamando homens e mulheres para o serviço da propagação do Evangelho, para ganhar almas e testificar do seu amor. E que todos nós, juntos no céu, venhamos nos alegrar um dia, oh glória a Deus, pelas almas que ganhamos para Jesus durante as nossas vidas neste mundo. E amém, glória a Deus, oh maravilha. Oh glória ao Senhor Jesus. Foi assim, irmãos, que o missionário Gunnar Wingren colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil. Obra que não tem similar na história da igreja contemporânea. E hoje tudo o que vemos é os alicerces desta primeira obra pentecostal no Brasil, sendo destruídas com o liberalismo e as vaidades e o ecumenismo. É isto mesmo. Foi com preço de sangue que a Igreja Assembleia de Deus foi edificada no Brasil. E não é justo o que muitos estão fazendo com a igreja. Vocês podem aguardar que Jesus vai colocar tudo isto na balança, ouviu? De um lado estará os assembleanos antigos que foram perseguidos, torturados e mortos. E do outro lado, os assembleanos modernos, que vivem na ostentação, e na vaidade, e no seu egoísmo, na sua prepotência, na sua intelectualidade. Pode aguardar que o dia do juízo vai chegar sobre vocês. Vocês estão destruindo as fachadas triangulares das igrejas de Deus. Estão abreviando o nome da Igreja Assembleia de Deus em AD. Estão transformando as fachadas das igrejas igual a fachadas de grandes shopping, cheias de vitrines luxuosas. Os pastores antigos de 100 anos atrás, jamais eles abreviariam o nome de Deus, porque eles tinham reverência a Deus. E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vocês podem ver qualquer construção antiga e qualquer patrimônio antigo. Os governantes, eles tombam como patrimônio histórico, e ali fica proibido qualquer tipo de destruição e reforma naquela construção antiga. E ali eles não mexem em nenhuma porta ou janela. E ali eles apenas mantêm o lugar limpo, para que novas gerações conheçam a história daquele lugar. Infelizmente, muitas igrejas Assembleias de Deus perderam suas raízes
e suas histórias mudaram tudo, desde o modo de se vestir ao modo de construir uma igreja. Mas, se depender de nós, aqui deste canal iremos contar todas as histórias que chegaram ao nosso conhecimento sobre a Igreja Assembleia de Deus primitiva, que está extinta, está acabada por causa da ambição. Mas quem sabe através deste canal, através desses vídeos, muitos podem voltar ao primeiro amor enquanto há tempo. Aí quem sabe você poderá ser tirado da balança dos crentes modernos que estão apostatando da fé e ser colocado agora na balança dos primitivos irmãos antigos, dos crentes perseguidos que foram torturados e mortos, mas guardaram a fé, guardaram a palavra de Deus, guardaram a sã doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. Irmãos, que venhamos voltar ao primeiro amor, valorizando a obra pioneira dos missionários suecos, que venhamos valorizar o local em que Jesus nos colocou para cultuar a Deus, que venhamos preservar as velhas construções na simplicidade, no modo que ela foi construída, que venhamos valorizar o modo e comportamento de vestes cristãs que nós herdamos dos nossos antigos. Que vocês, mulheres, voltem ao primeiro amor, voltem a deixarem suas saias compridas com pelo menos um palmo abaixo do joelho, voltem a deixarem seus cabelos compridos, deixem de usar brinco, deixem de usar calça, voltem ao primeiro amor, pois a Assembleia de Deus antiga era assim, era santa, zelosa, especial e de boas obras, não era convertida só por fora não. Tinha cabelo comprido, tinha saia comprida, mas tinha doutrina de salvação, tinha Jesus, tinha vida eterna para anunciar aos pecadores. Não é à toa que ela se tornou uma das maiores igrejas pentecostais deste Brasil. Então que voltemos ao primeiro amor, que venhamos valorizar os bancos de madeira que estão dentro das igrejas, que não venhamos trocar por bancos de plásticos e nem por bancos de cinema, que não venhamos tirar as portas de madeira e colocar portas de vitrine. Vamos parar com isso. As igrejas tinham janelas em todos os lugares da igreja, então o vento de Deus soprava e assim os irmãos estavam ali refrigerados pelo vento do Espírito Santo. Não há necessidade de ar-condicionado, de ventilador. Muitas pessoas hoje em dia têm gripe, têm pneumonia, têm doenças respiratórias, têm asmas, e ao se assentar na igreja, quando o ventilador é ligado, ataca a gripe dessas pessoas. As pessoas vão para a igreja sã e volta doente. Então venhamos vigiar, venhamos orar mais, para que Jesus venha nos devolver o dom de cura, o dom de orar pelos enfermos, o dom de orar e Jesus batizar com o Espírito Santo, o dom de pregar enquanto pregamos na simplicidade, o poder do Espírito Santo venha cair sobre nós. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo, mediante de tudo isto que ouvimos, o que nos resta é imitar os antigos, pois assim está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 36 ao 38, e capítulo 13 e versículo 7, que diz que outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos. Estes foram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Lembrai-vos
dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Infelizmente, hoje em dia, essa doutrina só está no papel. Infelizmente, esta doutrina só se encontra lá nas atlas dos livros da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pois quase nenhum pastor assembleano obedece a estas doutrinas. Mas dou graças a Deus que Jesus tem uma promessa antiga de fazer os membros das igrejas Assembleia de Deus a voltarem ao princípio e a voltarem ao primeiro amor. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar. Temos que ocupar o nosso espaço. Temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada, mas o Senhor disse para mim: diga ao meu povo que agora é a hora da minha igreja. O que vai acontecer está na mão de Deus, um avivamento. Deus falou. Deus falou que vai fazer um avivamento, que Deus na terra vai tomar as rédeas. Falou em profecia pela boca de um profeta de Deus, que eu acredito, e disse assim: irmãos, estão me expulsando das minhas igrejas. Deus falando. Porque o meu espírito não tem liberdade. Então, se não tem liberdade, nós estamos fugindo dos princípios. Estamos sendo uma igreja tradicional. Irmãos e irmãs, e a volta da Assembleia de Deus ao primeiro amor está começando através de um pastor presidente das igrejas Assembleias de Deus do Mato Grosso, chamado pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou as doutrinas da resolução de Santo André do ano de 1975 para com a igreja, o qual ele é o anjo que dará conta das ovelhas ao sumo pastor Jesus Cristo. Porque senão a igreja não teria sobrevivido com a sã doutrina. E através da resolução de Santo André, das normas proibitivas de número 2, 3, 4, 5 e 6, foi proibido a mulher usar traje de homem e também de usar pintura nos olhos e nas unhas e outros órgãos da face do rosto. E foi proibido as irmãs cortar os cabelos e alterar as sobrancelhas, e o uso de minissaia também foi proibido. E com isto também foi proibido os homens usarem bermudas e regatas, e também jogar futebol, e também jogar loteria esportiva. Estas doutrinas, e como muitas outras, foi muito boa para a igreja, pois assim a preservou para que a igreja continuasse a ser uma igreja noiva, sem ruga, sem mancha, imaculada e zelosa, especial e de boas obras, para ir morar no santo céu com o santo Jesus Cristo. E hoje realmente há necessidade de se ensinar as mulheres assembleianas a voltarem a se vestir com pudor, como as antigas irmãs se vestiam,
com pudor, para que as jovens crentes venham também se ataviar e se vestir com pudor, sem mostrar sensualidade e lascívia do corpo. E vocês podem ter certeza, vocês mulheres, que Jesus vai colocar tudo na balança. Vai colocar as irmãs antigas que não cortavam cabelo, que não usavam saia curta, que não usavam maquiagem, não se pintavam. É injusto isto. Na hora da salvação, vocês pensam que vocês vão estar juntas. Não vai estar, não adianta falar que vocês estão salvas estando contrária à doutrina da igreja. A doutrina não mudou. Quem mudou foi os líderes, que abaixou o cajado, deixaram de pregar a sã doutrina. Mas a doutrina é a mesma, viu, irmãs? Se cuidem, voltem ao primeiro amor. Então eu peço encarecidamente, se você quer ir para o céu, não saia da igreja Assembleia de Deus, ainda que lá se tornou numa igreja fria e morta. Saiba que lá ainda tem os remanescentes, e você pode se ajuntar a eles, orando para que Jesus traga de volta o verdadeiro avivamento dos tempos de 1911 a 1932. E você também precisa saber de uma coisa: Jesus, nas 7 cartas que ele mandou João escrever às 7 igrejas lá da Ásia Menor, descrita no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, em nenhuma destas cartas Jesus mandou os crentes saírem das suas igrejas, ainda que 5 destas 7 igrejas estavam sem o primeiro amor, estavam fria e morta, e também estavam ali com os falsos profetas e as falsas profetisas e mulheres Jezabéis. Mas Jesus sabia que aquelas igrejas eram igrejas verdadeiras e que dentro delas havia esperança para o arrependimento. Foi por isto que Jesus apenas falou para estas igrejas: se arrependam e voltem ao primeiro amor, e voltem a praticar as primeiras obras, senão brevemente a te virei e te tirarei o vosso castiçal, se não se arrependerem. Glória a Deus. E agora, irmãos, o que mais vejo aqui pela internet é muitos mentirosos que estão ensinando as pessoas, os jovens, a saírem das igrejas Assembleias de Deus e ficar em casa, cultuando a Deus em casa pelo computador. Irmãos, não façam isso. Não façam isso, porque isto é uma armadilha de Satanás. Se você deixar a igreja pensando que você vai conseguir ser um crente em casa, você está enganado. Tome cuidado, isso é um golpe que o inimigo vai te dar e vai te enfraquecer e vai te laçar, e você vai voltar para o mundo e vai acabar perdendo sua salvação. Irmãos, isto é um aviso que eu estou te dando. Estes falsos profetas vão fazer vocês blasfemarem contra o Espírito Santo. Cuidado, saia deles o quanto antes, para depois vocês não dizerem que ninguém lhes avisou. Eu, presbítero Fernando Santos, lavo minhas mãos e aviso, e o aviso foi dado. É só para vocês terem uma confirmação que estou falando a verdade. É só vocês verem os vídeos que temos feito aqui no canal, falando como é que era o batismo com o Espírito Santo antigamente, há mais de 100 anos atrás. Naquele tempo se havia salvação e cura divina e batismo com o Espírito Santo nos cultos. E vocês podem ver que estes cultos aos anjos que alguns estão realizando aí pela internet
mente não tem o verdadeiro mover de Deus, que traz a alegria do Espírito Santo de Deus no semblante dos crentes, não. O que tem neste culto é somente amedrontamento de pessoas pasmadas pelas manifestações de demônios que falam nos cultos e de adorações aos anjos. Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário: certa noite, durante um culto, apareceu um homem endemoniado. Depois se sentou e começou a falar alto. Então eu repreendi o espírito do mal em nome de Jesus, dizendo-lhe: cala-te, cala-te, aqui só falamos de Jesus, cala-te. E o homem se calou, e Deus nos deu uma gloriosa vitória. Irmãos, reparem que os antigos pastores pentecostais não conversavam com demônios. Não. E nem ficava apelidando demônios com nomes usados em terreiros. O bicho é demônio e tem que ser expulso como demônio e espíritos imundos. E não tem que ser expulso com nomes como Zezinho e Mariazinha. Infelizmente, muitos crentes nestes últimos dias têm dado ouvido a doutrinas de demônios. E dizem: o demônio não mente. Quando nós fala em nome de Jesus, demônio, o seu nome, acham que o demônio vai falar a verdade, só porque falou para Jesus. Mas Jesus é Jesus. O demônio pode te enganar, e você pode estar sendo enganado e formando na sua igreja um culto de demônios, onde quem aparece para receber o culto é os demônios, é anjo caído. Cuidado! Os crentes antigos não blasfemavam contra o Espírito Santo, não, mas também não dava brecha para o demônio, não. O demônio não fala no culto, é expulsar ele e pronto, acabou. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs, peço a todos que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos crentes assembleanos, para que eles conheçam como é que era a verdadeira Igreja Assembleia de Deus de antigamente, a fim de que muitos crentes assembleanos recebam a identidade de crente assembleanos, sem precisarem imitar a outras igrejas, e assim muitos voltem ao primeiro amor. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Irmãos e irmãs, só vou deixar aqui uns avisos antes de finalizar. E aqueles 7 vídeos que prometemos postar sobre a sã doutrina, e os 19 vídeos falando sobre a escatologia, a volta de Jesus, e os mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina do corpo, alma e espírito, e os vídeos falando sobre seitas e heresias, iremos em breve postar um por um. Isto se Jesus nos permitir. E todas as semanas iremos postar foto da igreja antiga na comunidade deste canal do YouTube, juntamente com anúncios das futuras postagens em vídeos. E você que ouviu a série de vídeos sobre o diário de Gunnar Wingren e se comoveu e foi totalmente edificado com as histórias verídicas da igreja de antigamente, então se prepare para ser mais ainda edificado com as histórias contidas no diário de Daniel Berg, o enviado por Deus. Vai ter
uma parte do diário de Daniel Berg que iremos narrar, em que Daniel Berg, estando caminhando na obra missionária pela floresta amazônica, quando de repente ele se deparou com uma cobra anaconda gigante que ficou em pé, pronta para atacá-lo. E neste vídeo você vai ter que ouvir o que aconteceu com a cobra e o que aconteceu com Daniel Berg. Não perca! E peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhem o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos, para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas Assembleias de Deus antigas e verdadeiras, a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Amém.